Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live 67. É isso mesmo, a nossa live 67 do propósito encher-se do Espírito Santo de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos orar? Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, Pai. Como é bom estarmos mais um dia na Tua doce, santa, preciosa e poderosa presença. Obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua graça, obrigada pela Tua benevolência, obrigada pela Tua generosidade. Obrigada, Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és absolutamente tudo, 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 tudo que nós precisamos. Pai, nós declaramos que Tu és a vida. Tu és a vida que existe em nós. Tu és o fôlego de vida, Espírito Santo, e nós precisamos de Ti, do mesmo jeito que nós precisamos de oxigênio para viver. Pai, Tu és a rocha, Tu és o caminho, Tu és a fonte. Papai, como nós precisamos do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelos nossos amigos, obrigada pela nossa casa, obrigada pela nossa comida, obrigada pelo nosso banho quentinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e obrigada por tudo aquilo que o Senhor ainda não fez nas nossas vidas, Pai. Porque o Senhor é perfeito, o Senhor sabe o tempo de todas as coisas, Pai. E se o Senhor ainda não fez, é porque ainda não chegou o tempo. Pai, nós queremos mesmo nessa manhã Te louvarmos, Te exaltarmos, bendizermos o Teu nome. Nós queremos nessa manhã Te agradecermos e declararmos, Pai, que só o Senhor é Deus. Pai, nós também queremos Te pedir perdão, perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Espírito Santo, nos lava, nos purifica, nos lava, Pai, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Nós precisamos do Teu perdão, nós precisamos do Teu favor, nós precisamos, Paizinho, da Tua presença. A Tua presença, Pai, é o que nos limpa, a Tua presença é o que nos alegra, a Tua presença é o que nos transforma, a Tua presença é o que não vai nos deixar desistir. Então, Espírito Santo de Deus, a Tua presença é bem-vinda nessa live, a Tua presença é livre nessa live, a Tua presença tem liberdade total nessa live. Vem, Espírito Santo, de uma maneira como o Senhor nunca veio antes. Fala conosco, se revela ao nosso coração, limpa o nosso coração, purifica o nosso coração, nos purifica por inteiro e por completo, Pai. Nos lava e nos purifica do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Nós precisamos do Senhor. Pai, nós queremos, Pai, conhecermos um pouco mais do Senhor. Nós queremos conhecermos um pouco mais das Tuas facetas, ó Deus. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que aqui estão escondidos todos os tesouros e aqui estão escondidos todos os segredos. Então, Espírito Santo de Deus, que nesta manhã do dia 6 de outubro de 2022, o Senhor venha se revelar para cada um de nós, de uma maneira como o Senhor nunca se revelou antes. Pai, traz entendimento, sabedoria, discernimento, alegria, renovo, paz, alívio. Espírito Santo, vem fazer por nós aquilo que homem nenhum pode fazer, aquilo que só o Senhor pode fazer. Espírito Santo, que hoje seja um marco nas nossas vidas. Pai, nós não estamos aqui só para mais uma live. Não, Pai. Nós não acordamos, Pai. E algumas pessoas nem sequer dormiram ainda, Pai, para estarmos aqui simplesmente para ter uma live. Não, Senhor. Nós estamos aqui para termos uma experiência com o Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para sermos tocados, marcados,
transformados e renovados pela tua presença. Então, Espírito Santo, recebe, Pai, essa live de hoje como um memorial nos céus. Recebe essa live de hoje, Pai, como um incenso agradável nas tuas narinas, Pai. E que o Senhor venha e se revele para cada uma de nós. Que o Senhor nos marque nessa manhã e que nós possamos viver uma experiência sobrenatural contigo. Pai, o Senhor sabe, Paizinho, que de mim mesmo eu não tenho absolutamente nada, Pai. Nada para oferecer para essas pessoas, Pai. Ah, Espírito Santo, mas eu sei, Pai, que com o Senhor eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A tua palavra diz, Senhor, que nós não podemos ter nada se do céu não nos for dado. Então, Senhor, que o Senhor derrame de uma porção dobrada, Pai, da tua presença, da tua sabedoria, do teu discernimento, da tua revelação. Pai, nos leva num lugar mais profundo em ti, Senhor. Nos leva num lugar mais profundo onde nós possamos sentir, Pai, fome e sede da tua presença. Cada vez mais a gente ter fome e sede da tua presença. Senhor, eu quero declarar mais uma vez, eis-me aqui, como tua filha, como tua serva. Usa-me conforme o teu querer, usa-me conforme a tua vontade. Pai, que a partir de agora não seja mais eu, mas que seja o teu Espírito Santo agindo. Que a minha mente seja a tua mente, que os meus olhos sejam os teus olhos, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que a minha boca seja a tua boca, que meu coração seja o teu coração e que não saia uma vírgula da minha boca, Pai, que não venha totalmente do Senhor. Pai, Paizinho, faz do nosso coração, Pai, uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Por favor, Senhor, por favor, que tudo que nós venhamos ouvir do Senhor hoje, Pai, venha ser, Pai, uma palavra que vai dividir juntas e medula, alma e espírito, uma palavra pontual, uma palavra que vai nos levar definitivamente, verdadeiramente, para um outro nível de intimidade, de comunhão, de relacionamento com o Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Bom dia, meu povo! Finalmente eu apresento para vocês a nossa camiseta da conferência Amigas na Presença, gente. Eu tava contando os dias para apresentar essa camiseta para vocês. A camiseta da nossa conferência. Eu tô muito feliz, muito grata a Deus. Eu tenho certeza que vai ser um tempo único, um tempo sobrenatural, um tempo precioso de Deus. E é isso, queria mostrar para vocês a nossa camiseta, Conferência Amigas na Presença. Bom dia, Toninho, bom dia, Pastor Gênio, bom dia, Mônica, bom dia, Simone, bom dia, Évila, bom dia, Cibele, bom dia, Arlete Belo, bom dia, Maísa, bom dia, Vani, bom dia. Ai, gente, vocês gostaram? Vocês gostaram da camiseta? Bom dia, Genivalda. Bom dia, Sônia. Bom dia, Mônica. Bom dia, Cibele. Bom dia, Patrícia Guimarães. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Joilma. Bom dia. Ai, gente, foi feita com muito carinho. A cor, a logo, foi tudo feito com muito amor e muito carinho, viu? Ai, meu povo, que alegria estar aqui com vocês. Deixa eu aproveitar e pedir pra vocês. Ah, vocês querem que eu fique de pé, gente? Ai. Ainda bem que eu coloquei uma calça mais ou menos. Ai, olha, gente. Camiseta Amigas na Presença, Embaixadores da Presença, ó. Pronto. Tô com uma calça de agasalho bem quentinha, porque aqui em São Paulo tá bem frio hoje, gente. Bem frio. Ah, tá. Pronto, gente, aí, ó. Melhorou pra vocês? Então vamos lá, meu povo. Vou aproveitar e pedir pra vocês compartilhar. Gente, vocês são uma bênção. E vocês querem que eu fique de pé, que eu tire o cabelo. Olha, vocês são família, né? Fica de pé, tira o cabelo. Adorei, gente. Se é pra mostrar, mostra direito, né? Se é pra mostrar, mostra direito. Vou aproveitar e pedir pra vocês compartilharem.
Vocês são os melhores, gente, os melhores. Olha, vamos compartilhar, meu povo? Daqui a pouco eu tiro os comentários também. Olha só, tô falando pra tirar os comentários, gente. Ai, vocês pegaram pesado, viu? Vou pedir pra vocês compartilharem nossa live. Compartilha aí, meu povo. Vamos compartilhar, compartilha com seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus conhecidos, seus amigos, seus parceiros, seus sócios, seus maridos, suas esposas. Compartilha, meu povo, vai compartilhando. Compartilha de A a Z, compartilha de 0 a 100, compartilha com todo mundo. Então, ó, lembrando que a nossa conferência de mulheres vai acontecer aqui em São Paulo, de 14 a 16 de outubro, lá na cidade de São Roque. Tá bom? Já compartilhei com todo mundo. Nem vocês estão se aguentando, né, gente? Nem vocês estão se aguentando com vocês mesmos. Compartilha aí, meu povo, a live. Compartilha, tá? Nossa conferência vai ser de 14 a 16 de outubro de 2022. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, é 0800, é gratuito, você não vai pagar nada. Tem um botãozinho vermelho aí escrito inscrever-se, e vocês podem se inscrever no nosso canal e ser um abençoador do nosso ministério. Gente, eu quero dar um recado agora muito importante, tá? Prestem atenção. Prestem atenção. As passagens aéreas estão absurdamente caras. Absurdamente caras. Tem algumas pessoas que não virão no retiro na conferência de mulheres porque não conseguiram achar passagens num preço acessível. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Uma passagem de Salvador, São Paulo, um voo de 2 horas, que você paga R$500 ida e volta, só para vocês terem uma ideia, está custando, tá? R$2.600. Nesse momento, R$2.600. Sendo que uma passagem ida e volta para Salvador, você pagaria R$500, R$700 no máximo. Então, anotem aí a data do retiro da presença de São Paulo. E se não vai alterar a data vai ser essa. Então, se você quiser já comprar a sua passagem, já garantir a sua passagem, comprar antecipado, porque quanto mais cedo você compra, mais barato você vai pagar. Então, você pode parcelar, você pode comprar com milhas. A passagem para o nosso retiro da presença de São Paulo, o nosso retiro vai ser de 3 a 5 de fevereiro de 2022. De 3 a 5 de fevereiro de 2022. Se você é de outro país, se você é de outro estado e você quer estar com a gente no nosso retiro da presença de São Paulo, então compre a sua passagem antecipado. Por favor, não deixe para a última hora. Nós temos pessoas esse ano que fizeram a inscrição da Conferência de Mulheres e não estão orando, e eu creio num milagre divino, que Deus vai liberar uma promoção para essa pessoa vir. Mas só para você ter uma ideia, a pessoa está correndo o risco de não vir porque ela não comprou a passagem antecipada. E olha que eu tô anunciando a conferência, gente, desde junho. Eu fui para Israel em junho e eu já tinha lançado a conferência. Em junho. Então, ó, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Eu anunciei a conferência 4 meses antes. 4 meses antes. Tá? Então, a nossa mania de povo brasileiro de deixar as coisas sempre para a última hora nem sempre dá certo. Estamos orando, estamos clamando para que Deus libere uma promoção. Mas se você quer estar conosco no Retiro da Presença de fevereiro de 2023, que vai ser de 3 a 5 de fevereiro, já compra sua passagem, não deixa para a última hora. Você ainda vai parcelar no cartão, você vai pagar mais em conta. Então, já se antecipa, tá bom? Combinado assim? E agora já o nosso Retiro da Presença de Israel, que vai ser em novembro de 2023, essa já é com pacote completo, já está incluso passagem aérea, então você não vai precisar se preocupar em comprar passagem aérea, tá bom? Se você quer ser um abençoador do nosso ministério, tem aqui os selinhos, tá? Se você puder e quiser, você pode abençoar o nosso ministério através dos selinhos. Todos os selinhos que vocês compram aqui, que vocês adquirem aqui, que vocês abençoam o nosso ministério, eles são totalmente direcionados para a nossa conferência de mulheres, tá bom? Gente, agora que vocês já viram a camiseta, posso já colocar o meu cabelo de volta. Então vamos lá, assim fica melhor, meu povo. Prontinho.
Então, simbora. Abra sua Bíblia aí comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 24. A partir do versículo 24. É isso mesmo, Fabi. A hora é agora. Não deixa para a última hora, em nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui. Obrigada, Joilma. Joilma comprou um selinho hoje. Glória a Deus. Obrigada, Joilma. Que Deus multiplique 1000 vezes mais na sua vida, em nome de Jesus. 67. Olha, lá vem o povo atrás do tema. Já vou colocar, meus amores. Gênesis 1, a partir do 24, isso mesmo. Hoje é a nossa live de número 67, né, gente? 67/184, vamos lá. O pacote para Israel eu vou anunciar provavelmente na conferência de mulheres, tá? Provavelmente eu tô finalizando, gente, eu tô com 7 orçamentos. Deixa eu só concluir o tema aqui, gente. Faltou uma vírgula ali, mas não tem problema. Deus, vírgula, o nosso Criador. Mas tá certo, não tem problema não. O pacote do Retiro da Presença de Israel, provavelmente eu tô finalizando os últimos orçamentos, porque as companhias, elas não querem liberar valores de passagens com menos de 30 dias, tá? O horário da mentoria eu vou anunciar amanhã, dia 7, Joilma. Amanhã, na nossa última live lá da Jornada da Liberdade, eu vou anunciar o horário e os valores, tudo certinho amanhã, na nossa live da Jornada da Liberdade, tá bom? Porque as companhias aéreas, gente, elas não querem dar orçamento antes de um ano. E como é em novembro de 2023, eu tô esperando um pouco para ver se elas conseguem me passar o pacote. Porque até agora eu só consegui os orçamentos do térreo, dos passeios e do hotel. Não consegui os orçamentos das passagens aéreas ainda. Mas em nome de Jesus eu acredito que até dia 14 eu vou conseguir, tá bom? Então vamos lá, o nosso tema de hoje é Deus, o nosso Criador. Talvez seja algo bem óbvio para você, talvez você já tenha escutado isso muitas e muitas vezes, mas agora eu quero que você esteja junto comigo aqui, pronto para uma palavra pontual e revolucionária que Deus vai trazer para mim e para você nessa manhã. Lembra que eu falei para vocês que lá em Gênesis 1, versículo 9, Gênesis 1, versículo 9, Deus disse assim: E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que era bom. Então, isso aqui aconteceu no terceiro dia. Versículo 9, no terceiro dia, Deus criou a terra e as águas. No mesmo terceiro dia, Deus criou a vegetação. No quinto dia, lá no versículo, a partir do versículo 20, a gente vai ver que Deus disse: encham-se as águas de seres vivos. Então, olha só, Deus criou no terceiro dia a terra e o mar. No terceiro dia, ok? No mesmo terceiro dia, ele criou toda a vegetação. Gente, esses dias aqui, a Bíblia diz que assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Existem várias linhas de estudos, vários teólogos, vários cientistas. Alguns acreditam que Deus não criou as coisas em um único dia. Quando fala dia, são tempos. Por isso que a Bíblia fala, por exemplo, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse 1000 dias. Então, não necessariamente foi num dia de 24 horas. Porque a conotação de dia pra gente é 24 horas. Mas o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Então, é importante a gente saber e compreender que
Tem coisas na Bíblia que Deus nos revela e tem coisas que Deus não nos revela. Mas nós só precisamos entender que esses dias podem ser 24 horas e como pode ser tempos. E esse tempo, a gente não tem como saber o primeiro dia, quantos tempos foram, quantos dias efetivamente foram, tá? Mas a gente entende que existe aqui sim, porque ele fala, houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã, primeiro dia, houve tarde e manhã, segundo dia, houve tarde e manhã, terceiro dia. Então assim, olha só, lá no terceiro dia, Deus criou a terra e os mares. No mesmo terceiro dia, ele criou a vegetação. Só que somente no quinto dia, ele colocou vida nas águas, ou seja, ele fez a criação de todos os seres aquáticos. E ainda no quinto dia, ele também criou o quê? As aves do céu. E agora, a gente vai para o sexto dia. E no sexto dia, que está aqui a partir do versículo 24, a partir do versículo 24, diz assim, ó. E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais, versículo 25. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies. Novamente, no 25, está repetindo praticamente tudo o que diz no versículo 24. O versículo 25 é uma repetição, ou seja, uma afirmação daquilo que Deus criou no sexto dia. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. 3 vezes, olha só, 3 vezes somente no versículo 25. Deus repete por 3 vezes, somente no versículo 25. Deus fez de acordo com as suas espécies. Deus fez de acordo com as suas espécies. Deus fez de acordo com as suas espécies. Se você parar para contar aqui quantas vezes Deus repete a palavra espécie, é porque é para a gente gravar no nosso coração que Ele fez de acordo com a sua espécie. Cada animal, cada grupo de animal, cada animal, Deus fez de acordo com a sua espécie. Grava essa palavra, espécie. Vamos lá no versículo 26 agora. Vamos no versículo 26. Até aqui, Deus criou a luz, criou o firmamento, criou a terra, criou o mar, criou a lua, o sol, as estrelas, criou todos os animais aquáticos e criou também os animais dos ares. Somente no sexto dia, Deus criou todos os animais, o quê? Terrestres. Todos os animais terrestres, todos os rebanhos domésticos, todos os animais selvagens, ok? E nesse mesmo dia que Deus criou todos os animais selvagens, foi no mesmo dia que Ele nos criou. Às vezes a gente acha que no sexto dia Deus criou só o homem. Mas no mesmo dia, no mesmo tempo, Deus criou os animais domésticos, os animais selvagens e também nos criou. Então, a partir do versículo 26, leia comigo que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, grifa aí a palavra domine. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Olha só. Enquanto Deus estava falando dos animais e das frutas e dos vegetais, Deus falava cada um conforme a sua espécie. A gente vê que é perfeito, Deus é tão perfeito, que quando chega na parte do homem, Ele não fala apenas cada um conforme a sua espécie.
Ele diz de maneira clara: homem e mulher, Deus os criou. Aqui não fala que Deus criou 2 homens ou que Deus criou 2 mulheres. Não. Aqui fala homem e mulher os criou. Fica claro, claríssimo, fica muito claro na Bíblia que Deus, o nosso Criador, ele criou um homem e uma mulher. Deus não criou Adão e Ivo, e Deus não criou Eva e Evaneide no mesmo dia. Não, Deus criou Adão e Eva. Deus criou homem e mulher. Grava isso no teu coração para que você possa ensinar os teus filhos. Porque hoje em dia tem uma tal de ideologia de gênero, tem um tal de, não, o que importa é o amor. Hoje em dia as pessoas estão querendo corromper os valores da Bíblia. E é por isso que antes do seu filho, presta atenção em algo que eu vou te falar agora. Presta atenção. Antes do seu filho ir para a escola, Adão e Ada, ou Eva e Ada, exatamente, obrigada, Angélica. Deus não criou Adão e Ivo, e Deus não criou Ada e Eva. Obrigada, viu? Obrigada, Angélica, vocês são maravilhosas. Não, gente. Deus criou Adão e Eva. Agora, presta atenção. É por isso que você, pai, e você, mãe, você precisa ensinar a palavra de Deus para o teu filho dentro de casa, antes dele ir para a escola. Porque se você não ensina o teu filho em casa, se você não ensina os princípios bíblicos para o teu filho em casa, quando ele chegar na escola, ele vai acreditar que o homem foi criado como está escrito nos livros de história. Ele vai acreditar que ele pode ser o que ele quiser de sexo. Só que aí a gente quer culpar o governo, a gente quer culpar o professor, a gente quer culpar todo mundo. Mas a gente muitas vezes não traz a responsabilidade para nós. Tem muitos pais que querem colocar a responsabilidade da educação dos seus filhos na escola e nos professores. Ei, você precisa ensinar para o teu filho que o melhor professor que existe é o Espírito Santo de Deus. Você precisa ensinar a verdade da palavra de Deus para o teu filho em casa, para que quando ele chegue na escola, a mente dele esteja blindada. E ele não acredite nas mentiras de Satanás que muitas vezes são ensinadas dentro das escolas. Só que você pega, manda o teu filho para a escola sem ter entendimento nenhum, manda o teu filho para a escola sem ensinar a palavra de Deus para ele e quer que a professora da escola ensine. Por acaso existe na escola uma matéria que ensine a Bíblia? Existe infelizmente, ainda não existe uma matéria na escola que ensine sobre a Bíblia sagrada, sobre valores, princípios, sobre a criação do mundo, sobre como que tudo foi criado. Eu não sei hoje, escolas cristãs, escolas católicas, se existe essa parte do ensino da Bíblia. Mas a maioria não, gente. A maioria não, pelo menos que eu saiba, né, não existe. Mesmo em escolas católicas, em escolas cristãs, eu não conheço nenhuma escola que ensina, né, a palavra de Deus real e verdadeira. Então, antes do seu filho ir para a escola, todos os dias, sente com o seu filho. Ensine a palavra de Deus. Tenha um tempo na mesa com eles. Tenha um tempo de comunhão com eles. Faça estudo bíblico na sua casa. Seja você aquele que vai direcionar. A Bíblia diz lá em Provérbios: ensina a criança no caminho que se deve andar e ele nunca se desviará. Só que às vezes você está querendo pegar a sua responsabilidade de pai e mãe e querendo jogar na escolinha dominical, querendo jogar na mão do pastor ou até mesmo na mão do professor. Ei, responsabilidade a gente não delega, a gente delega a tarefa. A gente não delega a responsabilidade. E a responsabilidade de ensinar o teu filho nos caminhos do Senhor é sua, é minha. Não é da escola, não é do professor, é do pai. Então, você como pai, você como mãe, é o seu dever, é a sua responsabilidade, é a sua obrigação. Você ensinar para o teu filho os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor. Então, em nome de Jesus, essa parte aqui que fala assim, ó, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Homem e mulher. Tá?
os criou. Exatamente. Já existe algumas matérias chamadas religião, que é totalmente fora da verdade da Bíblia. É verdade, pastor Gene. Existem algumas matérias na escola de religião, mas é totalmente fora do padrão da Bíblia. Eles ensinam a religião do jeito que eles querem ensinar, do jeito que eles querem pregar e não de acordo com a Bíblia. Segundo ponto, gente, antes da gente ir para o próximo versículo. Segundo ponto que eu quero trazer para vocês hoje, nesse dia 6 da criação. Deixa eu dizer uma coisa. Você percebeu que do dia 1º, do dia 1 até hoje, que é o dia 6, que nós estamos estudando o livro de Gênesis, estamos estudando a criação, você vê que o tempo todo você não vê aqui nenhuma outra manifestação de Deus a não ser a palavra. Você observa que desde o primeiro dia tá, disse Deus, haja luz. No primeiro dia, certo? No segundo dia tá escrito o quê? Disse Deus, haja firmamento. Aí no terceiro dia tá escrito o quê? Disse Deus, ajuntem-se as águas. No quarto dia tá escrito o quê? Disse Deus. No quinto dia tá escrito o quê? Disse Deus. No sexto dia tá dizendo o quê? E disse Deus. E se você for ver lá no sétimo dia tá escrito disse Deus. Você percebe que toda a criação, absolutamente toda a criação, a única ação que você vê é a ação da palavra. Ei, presta bem atenção nisso. Nós precisamos entendermos de uma vez por todas o poder das palavras. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está na palavra. Aqueles que bem a utilizam, come do seu próprio fruto. Olha só, nós precisamos entender, gente, que hoje, talvez você tenha escutado esse versículo, Provérbios 18, 21, a vida inteira. E você nunca teve a revelação profunda do que essa palavra quer dizer. Ei, Deus criou o único verbo que a gente vê. A gente vai ver, inclusive, lá em João, a gente vai ver, e o verbo que se tornou carne. A gente vai ver que a única ação que a gente vê em toda a criação, do primeiro dia até o sétimo dia, é a palavra. O verbo é a palavra. E eu quero hoje trazer para você uma conscientização, um despertar, um revolucionar, uma mudança de mente, uma metanoia, que você a partir de hoje comece a entender que eu e você, gente, essa palavra é para mim também. Quantas vezes, esses dias eu tava falando com uma pessoa aqui da live, ela tá aqui, não vou falar o nome, mas ela tá aqui, e aí eu abri a boca e falei assim, porque eu sempre fui muito boba. E a pessoa falou assim pra mim, isso era no passado. Começa a profetizar a partir de agora que você não é mais boba. Gente, pá. Pensa numa lapada. E sabe o que eu falei pra ela? Verdade. Falei, você tem toda a razão. Não tira uma vírgula do que você tá falando. Ei, como eu, você olha pra mim, pastora, gente, a gente erra, a gente falha, todos nós estamos em constante crescimento, todos nós estamos em construção, todos nós estamos no processo de conversão, no processo de transformação, no processo de renovação, todos nós somos apenas, vaso de barro na mão do oleiro. Todos nós somos apenas barro na mão do oleiro. Então, nós precisamos, quando eu falo você, eu tô falando pra mim também, gente. Eu já falei algumas vezes pra vocês aqui que tem dias que eu preciso assistir as minhas lives, gente. Tem dias, eu falei pra minha amiga, eu falei assim, amiga, hoje eu acho que eu tô precisando assistir uma live da Patrícia Pimentel. Tô precisando assistir uma live da Patrícia Pimentel.
Falei desse jeito pra ela. Então, assim, às vezes eu tô num dia que eu não tô tão bem, eu vou lá, coloco uma live e eu fico me ouvindo. E eu fico ouvindo, eu falo assim, ó, você precisa aprender, você precisa aprender. E aquela palavra, ela penetra no meu coração, tá? Então, quando eu falar você, eu não estou me excluindo, muito pelo contrário. Eu estou totalmente inclusa em tudo aquilo que o Espírito Santo está ministrando aqui. Então, nós precisamos aprendermos de uma vez por todas a importância das palavras. Ei, o poder de vida e o poder de morte estão nas nossas palavras. Muitas vezes nós estamos destruindo a nossa vida, matando os nossos sonhos, matando a nossa família espiritualmente através das nossas palavras. Então é por isso que a Bíblia fala para você orar e vigiar? Não. A Bíblia não fala para você orar e vigiar. A ordem certa é vigiai e orai. Olha só. Vigiai e orai. Primeiro Deus manda a gente vigiar. Olha só. Até na hora da oração, a gente tem que estar vigilante. Porque tem gente, é por isso que a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. E é por isso que nós precisamos ler a palavra, porque a Bíblia diz que nós nem sabemos sequer orar. Por isso que é tão importante, muitas vezes, a gente orar a palavra. As nossas orações, elas são baseadas na palavra ou são baseadas na nossa vontade? Ou são baseadas no nosso querer? Ou são baseadas nos nossos achismos, no desejo do nosso coração, no desejo da nossa alma, no desejo da nossa carne? As nossas orações, elas têm que estar baseadas, pautadas, alicerçadas na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E é lindo porque a Bíblia fala assim, ó, vigiai e orai. Primeiro manda a gente vigiar para depois mandar a gente orar. Então nós precisamos estarmos em constante vigilância. E se tem algo que nós precisamos vigiar, é a nossa língua. É a nossa língua. Eu quero sugerir para você, inclusive, você ler o livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro super pequeno, se eu não me engano é 5 capítulos, se eu não estiver enganada. Mas é um livro tão poderoso. Um livro que ensina tanto sobre sabedoria. Um livro que ensina tanto sobre o poder da palavra. Ensina tanto, gente. Leia o livro de Tiago. O livro de Tiago diz que aquele que é perfeito, aquele que consegue segurar a sua língua é perfeito. Sabe quem que é perfeito? Não é um inteligente. Sabe quem que é perfeito? Aquele que consegue segurar a sua língua. Gente, eu escutei esses dias uma frase tão espetacular que diz assim, que a língua é um dos órgãos mais leves do corpo humano. Talvez a língua tenha o peso de um dedo. Tá? Eu não sei exatamente quanto que pesa em gramas uma língua. Mas mesmo sendo um órgão tão leve, tem gente que não consegue manter ela parada dentro da boca. Tem gente que não consegue manter a língua presa dentro da boca. Tem gente que fala mais do que o que deve. E eu sou uma dessas, gente. Tem horas que eu falo mais do que o que eu devo. Tá? Só pra vocês saberem disso. Deus tá me tratando, Deus tá me curando. Mas eu profetizo que em nome de Jesus, hoje eu vou ser melhor que ontem. E amanhã eu vou ser infinitamente melhor do que hoje. Porque eu não desisto de buscar ser a imagem e semelhança de Deus. Eu posso errar hoje, eu posso cair hoje, mas eu me arrependo, eu peço perdão para Deus. E o desejo do meu coração é que amanhã eu seja muito melhor do que o que eu vou ser hoje. Eu seja muito melhor do que o que eu sou hoje. Então, ei, em nome de Jesus, entenda a partir de hoje o poder das palavras. Lá em Tiago, a gente vai aprender que a gente deve ser tardio no falar, tardio no irar e pronto para ouvir. E prontos para ouvir. Tardio no falar, tardio no irar e prontos para ouvir. E eu ainda completo, digo para você que eu acredito plenamente, tá? Que quando o Tiago fala pra gente ser pronto pro ouvir, ele também tá dizendo assim, ó, seja pronto no ouvir e no obedecer. Porque quando você ouve de verdade, você obedece.
Não adianta você não ouvir e não obedecer. Eu creio que quando o Tiago fala assim, ó, sejam tardios no irá, tardios no falar e prontos para obedecer, e prontos para ouvir, ele está dizendo assim, ó, seja imediato no obedecer. Seja imediato no obedecer. Olha só, a Angélica está dizendo aqui, ó, minha mãe falava que a língua não tem osso para ficar driblada na boca. Pois é, tá vendo? Então, olha só, gente, nós precisamos entender de uma vez por todas o poder da palavra. Começa a vigiar suas palavras daqui para frente. Começa a cuidar das suas palavras. Ei, pensa antes de falar. Em nome de Jesus, tem gente que é uma metralhadora, tem gente que não pensa. Eu vejo algumas pessoas aqui contando como é engraçado, por exemplo, às vezes as pessoas até me ligam para falar sobre isso. Como é engraçado que às vezes eu tô aqui na live ministrando, falando, aí daqui a pouco vem uma coisa para eu falar, tipo, eu olho pro lado e falo, não, isso eu não posso falar. Gente, é o Espírito Santo falando assim, não, isso eu não te autorizei você falar. Fica quietinha, fica caladinha. Gente, e eu vou te dizer uma coisa pra vocês. Eu creio plenamente que Deus, ele não revela tudo do plano que ele tem para as nossas vidas, porque Deus nos conhece. E ele sabe que muitas vezes a gente tem uma língua que a gente não consegue segurar dentro da boca e ele não conta o plano todo. Ele vai te contando, ó, de pedacinho em pedacinho. Ele vai te contando de processo em processo, conforme a nossa maturidade de conseguirmos mantermos a nossa boca calada, é que Deus vai liberando mais e mais coisas. Talvez você tenha orado e pedido para Deus te revelar as coisas. E quanto mais você ora, menos Deus revela. Por quê? Porque se Deus te revelasse tudo, você saía que nem uma metralhadora contando tudo para todo mundo. E quando você conta para as pessoas, você não está contando só para as pessoas, você está contando para as pessoas e para o diabo. As pessoas estão ouvindo aquilo que você está contando, mas o diabo também está ouvindo. E é por isso que Deus não nos revela. É por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, Deus não fala comigo. O céu tá de bronze. Eu tô orando, mas nada acontece. Por quê? Porque nós falamos mais do que devemos. Então, volta comigo aqui em Gênesis 1:26. Então disse Deus. Primeira coisa que eu quero te lembrar e quero que você grife aí. A palavra façamos. Deus não disse faço o homem à sua imagem e a minha imagem, a minha semelhança. Não, Deus não falou faço. Se você observar aqui, está escrito façamos. Façamos. Gente, façamos. É a terceira pessoa. Terceira pessoa do plural. Façamos. Eu faço, eles fazem, nós fazemos, né? Então, assim, eu nem sei se eu tô conjugando certo aqui, mas eu acredito que você entendeu. Façamos é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma vez, nós vemos aqui o quê? A Trindade. Nós vemos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque ele disse, façamos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei qual é a autoimagem que você tem de você. Eu não sei quando você se olha no espelho, como você se enxerga, como você se vê. E se tem uma coisa que Satanás é especialista, é em deturpar a nossa identidade. Deturpar. Talvez você escutou a vida inteira do seu pai, da sua mãe, da sua avó, que você é um burro, que você não presta, que você não faz nada direito, que você é um erro, que você é um acaso, que você não foi escolhido, que você não foi amado, que você não foi desejado. Ei, eu não sei quais foram as palavras que Satanás usou as pessoas para derramar sobre você. Mas hoje, nesse dia 6 de outubro de 2022, você precisa ouvir o próprio Deus falando para você. Não importa o que o mundo te disse, não importa o que o teu pai te disse, não importa o que tua mãe te disse, não importa o que tua avó te disse, o que importa é o que Deus diz sobre você. E o que Deus diz sobre você, sabe o que é? Façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Você é a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Você é a imagem e semelhança do Deus Criador dos céus e da terra. Ei, olha para mim. Você é preciosa aos olhos do Pai. Você é princesa aos olhos do Pai. Você é príncipe aos olhos do Pai. Você é um filho amado do Pai. Você é uma filha amada do Pai. Talvez você olhe para o seu cabelo, você olhe para a sua cor, talvez você se sinta hoje uma pessoa rejeitada, uma pessoa abandonada, talvez o teu marido, aquela pessoa que prometeu para você, que fez um voto, uma aliança, que prometeu para você que te amaria na saúde e na doença, na alegria e na tristeza até que a morte o separasse, quando na verdade ele te traiu por outra, ele te abandonou por outra. Ele esqueceu de você. Talvez o seu pai, quando você era criança, abandonou sua mãe e foi ter outra família. Talvez você escutou, você passou por tantas coisas na sua vida que você olha para você hoje e você se sente o quê? Uma pessoa rejeitada, uma pessoa amargurada, uma pessoa mal amada. E talvez você nunca parou para ler Gênesis 1:26. Quando não importa o que os outros, não que importa as circunstâncias que você está vivendo hoje. Não importa o que aconteceu na sua vida, não importa se você está acima do peso, não importa se você, a idade que você tem, não importa se você já tem cabelos brancos na sua cabeça, não importa se você tem rugas, pé de galinhas, não importa se você hoje não está com os dentes do jeito que você gostaria. Ei, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus não estava se referindo à parte física. Deus está se referindo à parte espiritual. Esse corpo aqui, ó, é passageiro. Esse corpo aqui, ó, é temporário. Ei, o nosso espírito é eterno. Então, aquilo que é a imagem e semelhança de Deus é o Espírito. Você pode olhar no espelho hoje e o seu corpo já pode estar cansado. O seu corpo pode já não ser mais como você gostaria que fosse. Mas o teu espírito não tem idade. O teu espírito não tem idade. Talvez você se compare com outras pessoas por causa do cabelo. Talvez você olhe para uma pessoa só porque ela é loira ou tem um olho claro. Você acha que essa pessoa é superior a você, é melhor do que você. Talvez você olhe hoje para a sua vida simples, para a sua casa simples, talvez você não tenha nem carro, ande de ônibus. Talvez você olhe para a simplicidade da sua vida hoje e você fala, ei, se Deus me criou a imagem e semelhança, por que eu tenho essa vida? Porque a imagem e semelhança é espiritual, não é carnal. Eu amo. Um versículo que fala, eu não sei agora onde é que ele está, mas que fala que o do pobre que morreu e foi para o céu. E o rico que morreu e foi para o inferno. E quando chegou lá no inferno, o rico, ele implorava para que o pobre pegasse uma espuma ou um pano com água e molhasse os seus lábios. Mas não podia. Não podia. Então não se trata da quantidade de dinheiro, não se trata da sua cor da pele, não se trata do seu cabelo, não se trata da sua casa. Isso, Lázaro o pobre, é esse mesmo, Joilma. Se alguém conseguir colocar onde está essa história de Lázaro aqui na Bíblia, Lázaro o pobre, coloca aqui para o pessoal ler depois. Então, gente, Deus nos criou a imagem e semelhança no Espírito. E é por isso que Jesus nos ensina o que? Paulo nos ensina a sermos o quê? Um homem espiritual. Paulo nos ensina que o homem espiritual discerne todas as coisas. Paulo nos ensina o quê? Que o homem que é guiado pelo Espírito Santo jamais cederá às concupiscências da carne. É por isso que Paulo nos ensina lá nas cartas paulinas, tanto no livro de Romanos, em Coríntios, em Filipenses, em tantos livros, Paulo nos ensina que nós devemos ser o quê? Um homem espiritual. É por isso que Paulo nos ensina, ei, a sua velha criatura precisa ser morta. Você precisa abandonar a velha criatura, o homem carnal, o homem que vive olhando para as coisas da carne. E nós precisamos o quê?
Nós precisamos viver como um homem espiritual. Aqui, ó, gente, anota aí. Lucas 16, do 22 ao 26. Lucas 16, do 22 ao 26. Leia essa passagem, por favor. Essa passagem foi uma virada de chave na minha vida. Lucas 16, do 22 ao 26. Eu não vou ler aqui hoje porque não dá tempo. Eu já ministrei sobre essa passagem várias vezes aqui na live, inclusive. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus está se referindo ao Espírito. E se você quer verdadeiramente ser a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos vivermos como seres espirituais. Precisamos viver como novas criaturas em Cristo Jesus. O que é ser um ser espiritual? É ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estava comentando, sabe, gente, ontem com 2 pessoas. Eu estava conversando com uma pessoa durante a tarde e eu perguntei para a pessoa, você é convertida, né? Seu marido é convertido, você é convertido? E ela falou assim para mim, nós somos convertidos, nós estamos na igreja há mais de 12 anos e tal. E aí, conforme eu fui conversando com ela, eu falei assim para ela, minha amada, me perdoa a sinceridade, mas você e seu marido não são convertidos. As suas atitudes e os seus comportamentos não são de pessoas convertidas. Pessoas convertidas são aquelas que se deixam e que se permitem serem guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas convertidas são pessoas que não agem conforme a vontade da sua carne, mas agem conforme a direção do Espírito Santo. Se você for ler lá em Gálatas 5, a partir do versículo 16, você vai aprender sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, você tem que exalar as virtudes do fruto do Espírito. Não tem como você dizer que é uma pessoa convertida se você é um grosso, se você é um mentiroso, se você é um estúpido, se você é um traíra, se você é um ladrão. Porque isso é obra da carne. Isso não é fruto do Espírito. Obra da carne são de pessoas carnais que ainda vivem segundo a natureza pecaminosa. Fruto do Espírito é aquela pessoa que tomou uma decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ser salvo, mas não apenas ser salvo e ser convertido. Convertido é mudança de mente, é mudança de comportamento. Ser convertido é você ser verdadeiramente um embaixador de Jesus na terra. Ser um embaixador do reino de Deus na terra. O que é você ser um representante de Deus na terra? É você ser guiado pelo Espírito Santo. É as suas atitudes e os seus comportamentos serem totalmente guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, se você continuar lendo, no versículo 28, vai dizer assim, tá? Deus os abençoou e lhes disse, de novo a palavra disse. Depois você conta quantos disse tem aqui, só em Gênesis. Leia quantos disse tem aqui. Olha só, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. Versículo 29, disse Deus, eis que lhe dou todas as... Olha só, versículo 29, disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o 6º dia. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero encerrar esse dia de hoje
Tem muitas coisas, tem muitos segredos espirituais. Não, gente, eu teria coisas aqui para ministrar a vocês durante um mês. Somente dos versículos 24 até o versículo 31. Do versículo 24 até o versículo 31. Se você puder, pega hoje, escreve, medita, resume. Pede para o Espírito Santo te revelar de uma maneira mais profunda o que está escrito aqui na criação do 6º dia. Mas o que eu quero dizer para vocês, eu quero encerrar dizendo para você, Deus te criou, mas Ele não só te criou, Ele também te abençoou. Lá em Efésios 1, se eu não me engano, acho que é Efésios 1:3, se eu não estiver enganado, vai dizer assim, que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Talvez Satanás tenha dito para você uma grande mentira. Que você é maldito, que você é azarado, que você tem um karma, que você nasceu para sofrer, que você nasceu para passar dificuldade. Quantas mentiras de Satanás nós não já ouvimos? Ah, não, é porque eu nasci para ser pobre. Ah, não, porque eu nasci para sofrer. Ei, olha só, volta em Gênesis 1:28. Gênesis 1:28, Deus diz assim, ó, Deus os abençoou. E quando você vai lá em Efésios, está escrito o que novamente? Deus já o abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você precisa aprender de uma vez por todas, e eu preciso aprender, que Deus, Ele nos criou e Ele também nos abençoou. Você não foi criado para ser maldito, você não foi criado para sofrer, você não foi criado com aquilo que Satanás colocou na sua cabeça. Não, isso é uma mentira. Deus nos criou e Ele nos abençoou. Você é um abençoado do Deus vivo, você é nação santa, você é sacerdócio real, você é propriedade exclusiva de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, você é o menino dos olhos de Deus, você é a princesa do Pai, você é o príncipe do Pai. Nós precisamos parar de acreditar nas mentiras de Satanás. Você não é maldito, você não é azarado, você não tem dedo podre. Não! Você é abençoado. Começa a profetizar, Deus me criou e me abençoou. Deus me criou e me abençoou. Eu sou uma abençoada do Deus vivo. Eu sou um abençoado do Deus vivo. Você é uma bênção de Deus na terra. Se você está aqui, é porque você é filho, amado, escolhido, abençoado. E Deus colocou sobre você domínio, poder e autoridade. Domínio, poder e autoridade. Ei, olha só. Deus criou tudo que nós precisávamos. Olha só. Antes de Deus nos criar, você vai ver que aqui, está aqui no finalzinho, a partir do versículo 29. Aqui Deus fala do alimento que Deus criou, Deus nos deu de presente. Todas as frutas, todas as árvores com semente, todas as aves, todos os animais. Olha só. Ei, fala a Deus. Presta atenção. Deus criou a comida primeiro do que você. Porque tem gente que é guloso. Tem gente que tem gula. Tem gente que parece que a comida do universo inteiro vai acabar. Tem gente que parece que senta e não enxerga outra coisa, é desesperado para comer. Deixa eu te dizer, Deus criou a luz, Deus criou a terra, Deus criou o céu, Deus criou a vegetação, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, Deus criou as aves, Deus criou tudo que eu e você precisávamos para depois nos criar. Outra mentira de Satanás é que a gente nasceu para ser pobre, miserável. Tem gente que, inclusive, que acha que só porque a gente é crente, a gente tem que ser tudo pobre. O mundano pode ser rico, o cristão não. Tem gente que acha que só porque a gente é cristão, a gente não pode ser bem-sucedido. De novo, isso é uma mentira de Satanás. Você vai ler aqui em Gênesis que Deus criou tudo. Se você ver, Deus criou tudo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. E no último dia faltavam os animais selvagens.
Você lê aqui, ó, em Gênesis 24, que primeiro Deus criou os animais selvagens para depois criar o homem. Para depois criar o homem. Então, todas as coisas que nós precisamos foi criado antes. E quando Deus nos criou, Deus não faz nada incompleto, Deus não faz nada pela metade. Quando Deus nos criou, já estava tudo pronto. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, já estava tudo pronto. E aí por isso que lá em Mateus 6, Jesus nos ensina o quê? Ei, por que você está tão ansioso? Por que você está tão preocupado com o aluguel que você tem que pagar, com a roupa que você tem que vestir, com a comida que você tem que comer? Não é o homem mais importante do que a comida? Não é o homem mais importante do que a roupa? Se Deus cuida dos passarinhos, se nem os passarinhos morrem de fome, se Deus veste os lírios do campo de uma maneira tão linda, por que você acha que Deus iria te deixar morrer de fome? Você não acredita, você não confia o suficiente no seu Criador? Que Ele é o seu Criador, que Ele é o seu provedor? Um dos nomes de Deus é Jeová Jirê. Jeová Jirê é o Deus da provisão. E aqui em Gênesis 1, a gente vê que Ele criou toda a provisão. Tudo o que nós precisamos para viver, Ele proveu primeiro. E não é que Deus vai prover. Não, o verbo está errado. Ele não vai prover no futuro. Ele já proveu antes de te criar. Às vezes a gente ora, né? Deus, manda provisão. Não, eu acho que Deus falou, meu amado. Já provi. Já está tudo feito. Eu fiz tudo primeiro. Eu fiz antes de te criar, eu já provi aquilo que você ia precisar. Antes de tu nascer, eu já criei o plano para tu viver. Gente, uma coisa que eu já aprendi é que Deus, ele é tão lindo que Deus trabalha antecipado. Deus não espera a gente precisar para fazer. Ele faz antes da gente precisar. Tudo o que nós precisamos. E aqui em Gênesis é a prova viva. Deus já sabia que a gente ia precisar da luz. Ele fez a luz. Já sabia que a gente ia precisar da comida. Ele fez a comida. Já sabia que a gente ia precisar do sol. Ele fez o sol. Deus se antecipou em todas as coisas. Deus não é assim, ai, socorro, eu vou precisar de uma comida. Aí Deus fala assim, vou criar a comida agora só porque a Évila está precisando da comida. Não. Ele já criou a comida. Ele já criou tudo o que a gente precisa. A Évila escreveu aqui, ó, o segredo é confiar. O segredo é crer. O segredo é depender. Ele é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ele já proveu todas as coisas. Ele já fez o nosso enxoval. É isso mesmo, Évila. O nosso enxoval já foi feito, gente. O pai e a mãe não fazem o enxoval antes do filho nascer? O pai e a mãe não fazem o enxoval antes do filho nascer? A mesma coisa foi Deus. Ou você acha que Deus não ia fazer o nosso enxoval? Ou você acha que Deus ia nos criar bagunçado? Não. Deus é um Deus organizado. Ele já criou, Ele já proveu tudo o que eu e você precisamos. Deus está no passado, está no presente, está no futuro. Deus sabe o que você vai precisar daqui a 10 anos. E o que você vai precisar daqui a 10 anos, Deus já criou, Deus já proveu, Deus já liberou, Deus já abençoou. Medita hoje nos versículos do 24 ao 31 e fala assim para Deus, Deus, eu quero ir mais profundo. Eu teria ministração, gente, para ministrar com vocês aqui 1 ano, só do versículo 24 ao 31. Então, deixa o Espírito Santo fluir na sua vida, deixa ele te ministrar, leia, escreva, vai grifando palavra por palavra, pergunta para o Espírito Santo. Ai, gente, eu tô preocupada com horários aqui, mas eu vou falar. Ontem, gente, eu fui para uma reunião. E eu não sei o que aconteceu com o Waze, gente. Eu saí de casa 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. E o meu Waze não funcionava. Eu acho que deu algum tchutchu no sistema de GPS do Brasil. Não é possível. Porque o Waze não funcionava, o Google Maps não funcionava, nada funcionava.
E aí, gente, eu fui mais ou menos, porque eu tinha mais ou menos uma noção da direção, e eu fui dirigindo, até uma parte que eu percebi que eu já estava perdida. Eu não sabia onde eu estava. E eu precisava chegar num destino. Gente, eu tinha 2 caminhos. Ou continuar perdida, ou voltar. Eu reiniciei o celular. Eu excluí o Waze e baixei de novo. Eu baixei outro aplicativo de localização. Eu fiz tudo o que vocês podem imaginar. E nada deu certo. Aí até que eu cheguei uma hora e orei. Falei, Senhor, em nome de Jesus, me leva para o lugar que eu preciso. Aí o Espírito Santo falou assim, para e pergunta. Para e pergunta. Parei num posto de gasolina e perguntei. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu estava numa avenida. O moço do posto de gasolina foi um anjo de Deus. Ele falou assim, olha, vou te ensinar. Você segue aqui reto, vai passar a ponte tal. Você vira à direita, você vai descer e vai cair na Avenida Nações Unidas. Quando você cair nas Nações Unidas, você vai andar mais por volta de 1 quilômetro, você vai ver uma outra ponte, que chama Ponte Transamérica. Você vai entrar novamente à direita e você já vai sair no lugar que você precisa. Gente, sem GPS, sem Waze, eu cheguei no lugar que precisava. Tudo bem, demorei 1h30 para chegar, mas eu cheguei. Na volta, a mesma coisa. O Waze não funcionava. Meu Deus, como que eu faço para chegar em casa? Teve uma hora que eu estava completamente perdida, eu vim vindo por uma noção, o Espírito Santo falou de novo, não aprendeu ainda, filha? Para e pergunta. Parei e perguntei para um guardinha. Isso já era 11 horas da noite. Parei e perguntei para o guardinha. Falei, ei, moça, eu preciso ir sentido Congonhas, porque sentido Congonhas eu ia acertar e ir embora sozinha, né? Sentido Congonhas, o moço falou assim, moça, eu tava indo sentido contrário. O moço falou, faz o retorno, você segue aqui reto, vira à direita e continua reto. Você vai cair no aeroporto de Congonhas. Gente, foi batata. Segui reto, virei à direita, segui reto de novo, caí no aeroporto de Congonhas. Cheguei no aeroporto de Congonhas, já sabia vir para casa sozinha. Quando eu chego em casa, e eu fiquei meditando nisso, eu falei, Senhor, que luta que foi hoje, né? O GPS não funcionava, eu quase que não consigo chegar na reunião, a reunião foi uma bênção, e eu fiquei pensando nisso. Aí eu cheguei, fiz a live, fui resolver um monte de coisa e não deu pra eu dormir. Eu fechei o olho durante alguns minutos antes de vir pra cá, nem tirei a maquiagem, tô com a maquiagem de ontem ainda, e na hora o Espírito Santo falou assim pra mim, para e pergunta. Aí eu, morrendo de sono, gente. Eu já travaliando de sono. O Espírito Santo ontem à noite. Para e pergunta. E eu, não tava entendendo nada, né? Aí o Espírito Santo de novo. Para e pergunta. Gente, na terceira vez eu entendi. Eu falei, uau! Quantas vezes a gente tá perdido? Quantas vezes a gente tá rodando. A gente entra em desespero, a gente entra em pânico, mas a gente não para perguntar. Naquele momento, ou eu parava e perguntava para alguém o caminho, ou eu ia ficar perdida. E o Espírito Santo falou assim, filha, assim estão muito dos meus filhos. Tem horas que você só precisa parar e perguntar pro Espírito Santo. Quantas coisas na sua vida e na minha vida nós estamos perdidas, dando voltas e não sai do lugar. Quando que a única coisa que a gente deveria fazer é o quê? Parar e perguntar. Parar e perguntar. Gente, eu falei assim, Senhor, eu tô aqui querendo dormir 40 minutos. E o Senhor, aí eu já acordei. Aí, acordei de volta, não vou. E fiquei com aquilo dentro de mim, gente, fumegando, pegando fogo, assim. Eu queria entrar 2 horas da manhã pra fazer a live. Por mim, eu tinha entrado hoje às 2 pra fazer a live. E assim, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Para e pergunta. Ei, hoje o Espírito Santo tá falando pra mim e pra você. Para e busca Ele. Para e pergunta pra Ele. Talvez você tá aqui hoje perdida. Talvez você apareceu nessa live aqui hoje e você não saiba nem o porquê você tá aqui. E o Espírito Santo quer dizer pra você, para e pergunta pra Ele. Não importa qual área da sua vida que você tá se sentindo perdida, para e pergunta pra Ele. Sabe um momento que você para e pergunta?
quando você lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, é você parando para perguntar para ele qual é a direção. Naquele momento, o GPS online não funcionava, mas esse GPS aqui, ele nunca para de funcionar. Esse GPS, chamado Bíblia Sagrada, chamado o caminho, a verdade e a vida, esse GPS nunca para de funcionar. Gente, eu sei que o tanto que Deus ministrou a minha vida aqui, eu faria uma outra live aqui agora, tá? Só sobre isso, mas eu vou parar aqui, porque já ultrapassei o limite de hoje, tá? E eu achei que eu ia entrar e fazer a live meia hora, porque eu queria dormir logo. Mas eu já não tô com sono, gente. O sono já foi embora, já tô renovada no espírito, tá? Mas eu faria uma live aqui só sobre a experiência que eu tive ontem. Essa palavra nunca falha. Essa palavra nunca falta sistema. Essa palavra nunca falta internet. Essa palavra nunca falta orientação. E com essa palavra, você nunca vai se sentir perdido. Então, que você pare hoje para ouvir a voz do Espírito Santo. Que você leia Gênesis 1, do 24 ao 31. E que você seja, Senhor, que você seja alicerçado, que você saia pegando fogo, que o Espírito Santo te revele coisas que ele não revelou aqui nessa live, que você tenha uma experiência única e sobrenatural com a palavra de Deus, que hoje seja o melhor dia da sua vida. É o que eu peço, é o que eu oro e é o que eu clamo, no nome de Jesus. Deus é o nosso Criador, Ele já criou tudo que eu e você precisa, Ele já nos abençoou. Ele nos criou, nos abençoou e já proveu tudo aquilo que a gente precisa. E como a minha amiga Evelyn escreveu aqui, ó, o segredo é confiar. O segredo é depender. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Uau! Eu tô em êxtase, gente. Socorro. Vamos tirar um print? Socorro, vamos orar. Olha, o pastor Gene indicou aqui, ó. Vou pegar a indicação do pastor Gene. Gente, pastor indicou é a autoridade do céu. Respeita a unção, tá? O pastor Gene indicou aqui, ó. Aos olhos do Pai do diante do trono. Aos olhos do Pai do diante do trono. Esse louvor é lindo. Escuta esse louvor hoje. Vamos orar? Pai, obrigada. Obrigada, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso. Obrigada, Pai, porque Tu és o Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Tu és o Jeová Jirê, que é o Deus da provisão. Tu és, Pai, o Yeshua Hamashia. Tu és o Todo-Poderoso de Israel, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e Ômega, princípio e fim, o maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a estrela da manhã, o grande eu sou, o lírio dos vales. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter nos escolhido. Obrigada por ter nos criado. Obrigada por ter nos salvado. Obrigada, Pai, por nos dar o direito de sermos feitos filhos de Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor não apenas nos criou, mas o Senhor nos abençoou. Obrigada, Pai, porque o Senhor não é como o Pai terreno. O Senhor não é como o Pai terreno. O Senhor é o Pai celestial. O Pai terreno falha. O pai terreno muitas vezes deixa a desejar. O pai terreno não tem toda a provisão que ele deveria ter, mas o Senhor não. O Senhor é um Deus perfeito. O Senhor é um Deus que faz o enxoval, que deixa a herança. O Senhor é o Pai perfeito que todos nós, Pai, que todos nós sempre sonhamos. É o Senhor é o Pai dos nossos sonhos, o Senhor é o Pai da realidade, o Senhor, Pai, é o nosso Criador, mas acima de tudo, o Senhor não é só o Criador, o Senhor é o Pai, o Senhor é o nosso Pai, e nós te louvamos, Pai, por ter nos criado, nós te louvamos por ter nos abençoado, nós te louvamos por ter nos escolhido, nós te louvamos, Pai, porque um dia, Pai, um dia nós moraremos com o Senhor na eternidade. Então, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo. Nessa manhã eu só quero te agradecer. E só tem uma coisa que eu quero te pedir, Pai. Eu quero te pedir perdão. Perdão pelas vezes que nós fomos
tão iludidos. Perdão pelas vezes que nós acreditamos nas mentiras de Satanás. Perdão pelas vezes que nós não te buscamos. Perdão pelas vezes que nós não buscamos te conhecer. Perdão, Pai, pelas vezes que nós fomos tão tolos. Nos perdoa, Senhor. Mas que a partir de hoje, Pai, o Senhor coloque nos nossos corações o desejo e a fome de te conhecer cada dia mais, de conhecer o Pai que é criador, o Pai que é provedor, o Pai que nos transforma, que nos cura, que nos protege, que nos abraça, que nos guia, o Pai que nos dá direção, o Pai que não nos abandonou, nunca nos abandonou, porque nós não somos ovelhas perdidas, o Pai que vai nos buscar para que a gente possa morar para sempre na eternidade com o Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós te amamos, te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Gente, verdadeiramente o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Para quem achou que ia fazer meia hora de live, fez quase 1h20 de live. Louvado seja Deus. Ó, um beijo no seu coração. Amo vocês. Hoje às 9 horas... Não, hoje às 9... Não, hoje tem jejum, gente. Hoje tem jejum. Que horas que eu vou fazer a live? Eu acho que eu vou fazer às 18. Eu vou dar uma olhada na minha agenda, mas eu acho que vai ser às 18. A live dos embaixadores da presença, tá bom? Mas eu vou falando com vocês. Ou às 15 ou às 18. Eu vou colocar aqui nos stories o horário da nossa live de hoje, tá bom? Tchau. Deus abençoe. Até mais tarde.